Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, que é o seu podcast em saúde. Tem um recadinho para você. No mercado há mais de 20 anos, o Vita é referência nacional em consultas ortopédicas, assim como em sessões de reabilitação, oferecendo soluções completas e integradas à jornada de saúde das pessoas. Os tratamentos são amplos, atendendo desde atletas que buscam alto desempenho até pessoas que possuem dores ou limitações de movimento. A conduta de tratamento segue protocolos baseados em evidências e nas mais recentes pesquisas científicas mundiais e são totalmente individualizadas. Contamos com o que há de mais atual em equipamentos e uma equipe multidisciplinar. O Vita faz parte do Grupo Fleury, uma das mais respeitadas empresas de saúde no país. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, que é o seu podcast em saúde. E aí, Dr. Sidney? Fala, Moisés. Mais uma gravação de um episódio maravilhoso para você do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pod Doutor espalha a saúde, afinal, informação é o diamante da prevenção. O nosso propósito é levar para você informação boa, informação checada em saúde. Você sabe que a internet, infelizmente, é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras em relação à saúde. O nosso propósito é justamente o contrário. Então já vai se inscrevendo em todas as redes sociais para que a gente possa continuar levando para você informação boa em saúde. E como é que nós fazemos isso? Trazendo aqui os melhores profissionais em cada uma das áreas, em cada um dos assuntos que nos propomos aqui a discutir. Hoje a gente tem a honra de receber aqui Dr. Warlindo, um dos melhores médicos do esporte desse país, professor do Instituto Vita da pós-graduação, componente do quadro de médicos do Vita. Warlindo, muito obrigado pela presença, é uma honra tê-lo aqui, obrigado por aceitar dividir conhecimento conosco. Salve Moisés, Sidney, eu que agradeço. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de exercício. Estamos aí às vésperas da Olimpíada, vamos se mexer. Doutor, seja bem-vindo novamente. Conversaremos sobre medicina esportiva e as Olimpíadas que estamos aí vivendo. Doutor, seja bem-vindo. Médico do esporte, medicina do esporte, o que é, para quem é? A medicina esportiva é para todos. A gente faz uma comparativa com um pediatra. Tá assim para uma criança, assim como o ginecologista tá para uma mulher, um geriatra para o idoso. Todo e qualquer praticante de exercício, não necessariamente de alto rendimento, deve ter como referência um médico do esporte. É quem está habilitado para proporcionar a melhor saúde dentro daqueles seus objetivos. Isso é muito importante, né? Porque a gente pensa, quando fala em médico do esporte, né, Warlindo? Eu tive a honra de ser aluno do Dr. Warlindo na pós-graduação em medicina esportiva. E quando a gente pensa em médico do esporte, Moisés e você que está aí, a gente pensa só no atleta. Isso é algo muito absurdo, porque hoje em 2024, aí, dentro da Olimpíada, a gente tem a completa noção hoje que o exercício é extremamente importante na nossa vida. O exercício é o elixir da vida, um deles, né, junto com alguns outros como sono, manejo de estresse, mas o exercício é fundamental. Então a gente precisa aumentar a base dessa pirâmide, tirar essa ideia que só o atleta profissional precisa de ajuda médica. Não, promoção de saúde, que é o que nós réis mortais fazemos, também precisa de ajuda médica, de médico. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Pode ser lá no Vita, que é a clínica de excelência nesse assunto, mas você que está aí no Acre, na Bahia, no Espírito Santo, também vai procurar o seu médico de esporte e se beneficiar dessa instrução para que você pratique promoção de saúde de maneira adequada. Não é isso, Moisés? Exato. E é recente a medicina do esporte? A medicina esportiva ela não é recente. Já falava Hipócrates que um dos melhores remédios para o ser humano é o exercício. Obviamente que aqui, eras medievais, a gente hoje tem a divulgação através da nossa sociedade, que já existe já há algumas décadas. Sem dúvida, o reconhecimento pela sociedade ele é um pouco mais recente. A atuação do médico do esporte, ela, enfim, é desde da geração da humanidade. Muito bem. E já que estamos falando de esporte, estamos aí durante esse momento, nesse momento estão acontecendo as Olimpíadas, que é imagino, um evento esportivo mais importante do planeta. Qual que é o papel do médico do esporte dentro da Olimpíada e até conta a sua história, né, Warlindo? Que é uma história muito bonita, profissional, nesse aspecto. Como que foi a sua carreira? Como que você conseguiu chegar, imagino, nesse patamar que é o sonho de qualquer médico que trabalhe com isso, né? Chegar a atender aí o esporte olímpico. Excelente pergunta. A medicina esportiva ela entrou na minha vida acho que desde berço. Na verdade, ali eu já estava inserido no esporte com os meus pais, familiares e dentro da faculdade, lá em Pernambuco, na minha boa e velha UPE,
eu entendi que a partir do exercício eu poderia transformar a vida de algumas pessoas. E o alto rendimento, ele veio naturalmente. A partir do momento que você se insere no meio, você começa com população geral, você tenta tirar essa turma do sofá. Hoje, infelizmente, o planeta ele é mais sedentário do que propriamente obeso. O planeta é mais hipertenso do que obeso. Então, o sedentarismo ele é um meio que, infelizmente, é até anterior à pandemia do Covid. A gente ainda não conseguiu se livrar dessa pandemia do sedentarismo. E aí, a gente vai começando com poucas pessoas, poucos atletas, alguns com resultado. Comecei com algumas federações locais, viajando de ônibus para participar de eventos esportivos, até que vem aí a oportunidade de estar em Jogos Olímpicos pela 4ª ou 5ª vez. A gente tem as Olimpíadas da Juventude também, que faz parte desse movimento olímpico. E para chegar lá, não tem outro segredo. É estudar, ralar e se movimentar. E os atletas que estão lá em alto nível, né, competindo, imagina o privilégio que ele tem, né, e o papel do médico lá, como que é essa rotina, né, porque na verdade os outros colegas médicos também, e o não médico, que tem essa curiosidade, né, como que funciona o aparato que você tem, que tipo de atendimento você acaba realizando, quais são os mais comuns, traumas, ou o que você encontra lá como médico, né? Conta assim de maneira pro leigo, para que nossa audiência entenda, como que é o seu dia a dia, e outra coisa, quantos médicos, qual é o tamanho dessa estrutura toda? Boa, começando pela segunda pergunta, a estrutura, o tamanho de médicos tem a ver com o número de atletas do Brasil que irão participar. A gente tem um número X percentual que é equivalente ao número de atletas com vagas conquistadas. Isso varia um pouco, a gente ainda está em período de classificação, apesar de já estar muito, muito próximo dos jogos. Ainda tem uma reta final aí para os atletas e a definição do número total da delegação está muito próximo de fechar. Então estamos falando de em torno de 12 a 14 médicos pelo Brasil atuando com os nossos atletas. A preparação olímpica ela começa muito antes. Esse é um ciclo mais curto, de 3 anos. A gente teve a Olimpíada de Tóquio em 2021 por conta da pandemia. E a preparação, a nossa atuação para esses jogos, ela vem desde antes. Estando lá, é o equivalente a um pronto-socorro. Ou seja, eu vou tentar dar a melhor atenção e a melhor possibilidade do atleta estar absolutamente sem nenhum sintoma, seja ele clínico ou ortopédico, para que ele tenha uma única preocupação, desempenhar o melhor resultado dele, desempenhar a melhor performance para um ótimo resultado. E os atendimentos eles se dividem muito entre clínica e ortopedia. Os traumas em si, propriamente dito, aquele pronto-socorro do trauma, uma alta energia, ele não é tão comum. A gente fala de situações mais crônicas que vão se amoldando para chegar na época da competição e aquilo está menos sintomático. Então a gente está falando de algumas lesões crônicas, mas que já estão estabilizadas a ponto de o atleta poder atuar em alta performance. Essa alta performance da Olimpíada, ela se aproxima muito dos efeitos colaterais que eventualmente os exercícios podem trazer. Como eu falei na chamada, exercício é um santo remédio, um excelente remédio, mas como qualquer remédio, ele a depender da dose vai ter sua eficácia, sua ineficácia ou até mesmo se aproximar dos efeitos adversos. Por óbvio, esses atletas eles são muito acostumados com muita porrada. Então, esse impacto dos efeitos adversos, de certa forma, acomete menos ele. Só que o atendimento em si, ele está muito mais relacionado ao que já foi feito. A gente tem o conhecimento disso através do prontuário, que as confederações compartilham, e a partir da necessidade ali do dia a dia. Tanto que a gente tem um plantão médico dentro da Vila Olímpica, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, para todo e qualquer atleta do Brasil que tiver alguma necessidade, seja ela clínica, ortopédica, ter alguém para poder dar o suporte. A delegação brasileira mais ou menos de que monta? 200 e poucos atletas? Hoje a gente já está com mais ou menos 200 atletas, mas a expectativa ainda subiu um pouco, para em torno de 250, quem sabe aí 280 atletas. Quer dizer que, na verdade, então o Brasil não perde, não deixa nem a desejar nada para as outras equipes aí de todo o mundo em relação a essa estrutura física, de pessoal, de profissionais, não deixa nada a desejar. Nada, o investimento é forte. Podemos dizer que a gente, inclusive, tem pioneirismo nessa atuação. Já tive a oportunidade de estar dentro do departamento médico do time Brasil e ser visitado por delegações como Japão, como Suécia, para olhar o nosso modelo e, quem sabe, eles terem ali a possibilidade de replicar, porque é um modelo realmente de excelência. Legal. E tem médico do esporte, tem ortopedista? Temos. A gente hoje... Quais são as especialidades mais necessárias e que acabam acompanhando a delegação?
No geral, medicina esportiva, ela mais raiz, a essência da medicina esportiva. Mas, por óbvio, a gente tenta dar o melhor atendimento porque melhor o faz. Então, a gente tem sim, dentro do corpo de atendimento médico, médicos especializados em ortopedia, além da medicina do exercício do esporte. Teremos, e como já temos há algum tempo para a saúde da mulher, uma ginecologista, e tem também médicos clínicos, inclusive médicos que são formados já nessa geração aí da medicina esportiva com acesso direto através da residência médica. Só continuando também dentro desse assunto da delegação, né? A gente também, que está aqui assistindo, a gente vê muito a questão da parte mental, da saúde mental dos atletas também, depois até o Moisés, que é um psicólogo em formação. Tem psicólogo também? Imagino que sim, mas como funciona também? Mesmo acesso, bem estruturado, profissionais que atuam e fazem muita diferença no resultado. Hoje, a gente já tem muita consciência de que o resultado ele vem através de 4 pilares no alto rendimento. Bom treino, boa alimentação, bom descanso e boa situação mental, estado de saúde mental. É incrível isso. A Olimpíada da pandemia, né, em Tóquio, ela trouxe isso com maior evidência, mas na verdade esses relatos, esses achados, eles já vêm desde muito antes. Obviamente que com essa evidência aí um pouco mais em alta, ficou o acesso, inclusive, ele esteve mais presente. Mas não só desde as Olimpíadas do Rio, como também da de Tóquio, e agora repetirá em Paris, tem sim psicólogo, tem saúde mental atuando, coaching, todo um preparo para que o atleta, de novo, ele tenha uma única preocupação, que é desempenhar o melhor papel para o melhor resultado possível. E aproveitando só falar um pouco atrás, que você estava falando de traumas, de dor, que na verdade muitas coisas o atleta, eu me lembro também nas suas aulas que você falou muito brilhantemente, o atleta é um ser que está em outro nível de performance, né? Não é um ser humano normal, ele é quase um extraterrestre, né? É uma pessoa muito preparada geneticamente, mentalmente, nesses 4 pilares que você falou. O atleta dá muito trabalho, às vezes, por suportar mais dor ou não? Ele quer competir com a dor mesmo? Ele tenta, às vezes, fugir um pouco do... que o médico tenta bloquear a ida dele ao esporte. Existe isso também, Valino? Você pessoalmente já viu alguma vez? Evoluímos muito com relação a esse aspecto, porque sem dúvida, em algum momento, o médico era visto como o cara que vai vetar, o cara que vai te proibir. Não, hoje a gente já é visto como o cara que vai te entregar a melhor saúde. Então, a gente é procurado, muitas vezes, hoje, até mesmo antes da queixa principal, da coisa estourar, porque o atleta sabe que, a partir da nossa atuação, junto, obviamente, com fisioterapeuta, massoterapeuta, nutricionista, a gente pode fazer com que um eventual agravo estope ali naquele momento e a gente consiga fazer com que não evolua. Sim, o atleta ele tem uma resiliência maior, o atleta de alta performance ele está mais acostumado a essa porrada, só que a gente tem que lembrar que são diversas modalidades, são diversos perfis, e somos Brasil, a gente é misturado em tudo. Então lá a gente vai ter desde atletas, a depender da modalidade, que tem um pouco mais de sensibilidade, são um pouco mais sintomáticos, enquanto que outros que, diante de uma fratura, pouco se preocupam com relação às consequências, só querem continuar jogando. Continua firme lá e não querem saber da dor, bota aquilo na cabeça e quer progredir, quer medalhar, quer fazer pódio e vambora. Já vou deixar se fazer a sua pergunta. Não, e justamente acredito que por esses motivos, doutor Sidney, é a pessoa correta para estar lá. Exato. Porque é um monstro. Porque é um monstro, para aguentar porrada e ficar continuando. Sem dúvida, não chega lá quem pode. Isso quem aí. quer, perdão. Não chega lá quem quer, chega quem pode. E esse pode, ele engloba inúmeras condições e características pessoais fora da curva, muito fora da curva. Isso acho que médico vê muito isso, né? Para finalizar a minha parte aqui. A estrutura física, né? Eu me lembro, por exemplo, que eu tenho um grande amigo, que talvez você conheça, o Marcelo Bordalo, que faz diagnóstico por imagem, e ele é um brasileiro que foi responsável por montar o hospital a especialidade de diagnóstico por imagem para a Copa do Mundo no Catar. Né? Ele está lá até hoje, um abraço, Marcelo Bordalo, quando você vê o Brasil, vem aqui. Como é na Olimpíada? Você elenca hospitais que serão referência, ou dentro da vila você tem um raio-x, um ultrassom, tomografia? Porque acho que isso é uma curiosidade, até minha, né? Minha, total. Eu sei que no Catar, que não tem problemas de orçamento, né?
e montou um hospital próprio, que eu esqueci como chama agora o hospital, ele sempre publica, mas eu esqueci o nome. E como é na Olimpíada isso? Esse investimento, essa estrutura? Aí a fazer uma checagem, porque eu tenho conhecimento que o coordenador da radiologia nos Jogos Olímpicos de Paris é um brasileiro. Então, será que seria o Marcelo também? Não mas sei. É um brasileiro. Me fugiu o nome agora, mas é um brasileiro. O comitê organizador... Eu acho que não, porque ele continuou lá nesse hospital. Tá. Ele tá lá, ele assumiu carreira lá e Então, continuou. Pode ser que seja, né? Já tem experiência. O comitê organizador, ele tem por obrigação, ele tem que entregar uma estrutura que traga segurança. E dentro da Vila Olímpica, sim, existe um mini hospital, a gente chama de policlínica, o nome mais adequado é policlinic em inglês. Essa policlínica, ela é super bem montada, estruturada. Com relação à medicina diagnóstica em imagem, né, em radiologia, vão ser 2 ressonâncias, alguns aparelhos de ultrassom, raio-x. Não tem tomografia, até porque a relação de custo-benefício da tomografia num evento como esse, mas existem hospitais, sim, independente de onde esteja situada a venue, né, ou seja, onde há a competição esportiva, a arena da competição, esteja ela lá na Polinésia Francesa, esteja ela na própria Paris, tem sempre hospitais que o próprio comitê organizador coloca como referência e o plano de ação deles é, atendendo, a depender da necessidade, já ter o direcionamento adequado. Por outro lado, o Brasil sempre viaja com seguro, saúde, e também temos mapeado alguns hospitais, alguns locais que possam atender os nossos atletas, por mais que a gente saiba que essa estrutura sim existe pelo comitê organizador local. A gente teve aqui também um episódio falando sobre a estrutura de eventos grandes, que o Brasil sempre foi referência, lembra disso? Rock in Rio. Rock in Rio, exatamente, que foi um dos primeiros ambulatórios gigantescos de um evento grande, e o Brasil também foi referência, né? Quem esteve falando foi o Dr. Tiago Gil, ou estou errando falando do filho, o nome do filho, não é? É o Gil Pai. Gil então Pai, ele falava da estrutura, né, que chegou a ter, claro que na verdade, essa estrutura atende também o público? Não, mas na verdade só os atletas. Na Vila Olímpica tá para atletas e oficiais, né? Lembrando que muita gente então. Que tem o treinador, que tem o preparador físico, que tem o staff, né? O staff. E alguns deles são senhores, senhoras de um pouco mais de idade. E a saúde do atleta é a de quem treina ele, não necessariamente E de muitas delegações ao mesmo tempo. Todo o planeta. Eu me lembro que no Rock in Rio tinha, por exemplo, eu não sei, só uma pergunta, tinha um mecanismo de locomoção, um plano de ação bem montado. Então no Rock in Rio chegou a ter parto, fratura de fêmur, então tinha um helicóptero lá à disposição. Será que não? Bem possível que tenha também na Olimpíada. Essa estrutura de remoção, locomoção, ela está mais presente nas venues. A policlínica, como eu te falei, ela é já tá ali. É um mini hospital. É um mini hospital. Mesmo assim, se precisar de uma cirurgia muito complexa, claro, vai ter que ir para um hospital de referência. Agora, as venues, que às vezes são um pouquinho afastadas, né, do centro, elas têm uma estrutura própria, ali está tudo mapeado, seja com ambulância, carro, jet ski, porque muitas vezes a gente está na água. Então, os FOPs, né, os Field of Play, que são onde ocorrem as competições propriamente dita, eles têm sim uma possibilidade de transportar, independente do que aconteça. A gente sempre está preparado para o pior. Então, exatamente. Tem um treinamento, já um plano de ação perfeito, o que é ótimo, né? Acho que a gente já esperava isso, então, mas é mais uma informação importante para quem está ouvindo. Dr. Warlindo, com a sua experiência em Olimpíadas, qual que foi as lesões mais comuns, mais recorrentes e frequentes desses 4, 5 Olimpíadas que você participou? Pensando em lesão aguda, puramente aguda, ou seja, eu não estava com isso, não vim para cá sem isso, são as lesões musculares. Ali você está no período da competição, é onde você vai exigir mais do seu corpo, é onde você vai expor mais as situações de risco. Então as lesões musculares, de um modo geral, elas são o que capitaneia a incidência de lesões novas. Mas eventualmente existe o que a gente chama, né, de lesões crônicas que recidivam. Então aquele ombro que já era um pouco machucado, ficou bom, tratou, até eventualmente já foi operado, mas ele apita de novo. Então ali é por conta da exigência, é por conta de colocar o organismo assim, ao seu esforço máximo. Então a gente fica muito próximo sim das lesões. E tem algum número aproximado de quantidade de atendimentos que já chegou a fazer, por exemplo, na última Olimpíada, o ano passado, em 2021, em Tóquio, não foi? Tóquio. Quantos tipos de atendimento chegou a fazer?
A gente tem uma certa diferenciação, porque muitos dos atendimentos, eles são preventivos. Então, por exemplo, um atleta que já está recuperado de uma eventual lesão no cotovelo, ele passa em atendimento para só fazer ali a lapidação daquele atendimento que já vinha acontecendo no Brasil, onde seja a moradia dele. Então, muitos dos atendimentos, a gente tem um número grande de atendimentos, mas muitos deles, eles estão na área da segurança ali, da continuidade do tratamento, da prevenção e até mesmo do recovery. O atleta, quando ele compete, para a gente ter a possibilidade de amanhã ou depois de amanhã ele estar novamente no auge para competir, quanto mais eu puder trazer de recovery para ele, e isso a ciência já provou para a gente que é possível, seja através da massoterapia, das botas de compressão, da banheira de gelo, da alimentação, do sono adequado. Então a gente atua, seja mecanicamente, né, através desses aparelhos, ou às vezes até do ponto de vista medicinal, ou seja, remédio para tentar ajudar. Claro que tem toda uma segurança, né, do controle de doping que precisa ser levado em consideração sempre, só que a gente está armado e com estratégias não só para atender lesões agudas, prevenir novas lesões ou até mesmo recuperar o atleta que não se machucou. Ele não se machucou, ele só quer ficar novamente 100% pro dia seguinte. E é difícil um atleta estar 100% a todo momento. Ele tá sempre no auge. Sempre em alta rotação, digamos assim. Só que é nessa hora que ele passa por cima, né? Exato. Aí que diferencia ele. Aquela dorzinha que tava lá some e entra na cabeça dele só o foco, só a competição. Por isso que ele tá lá. E quando a gente fala nessas lesões, né? O que seria a recuperação ativa, né? Que tanto falada na medicina esportiva. É isso que você falou agora ou não? É outra coisa? Isso que eu falei agora foi o recovery, ou seja, o atleta não se machucou, mas ele usou para valer, muito mais do que tipo, competiu ontem. Isso, competiu ontem e ele precisa, as Olimpíadas são um tiro curto, né? Aquela competição que vai durar o ano todo. Vamos lá, a gente tá aí há poucas semanas e em 2-3 semanas acabou. Ganhou medalha, sim ou não? É a chance da vida. É, isso aí, só se repete a cada 4 anos. Então, o recovery, ele tá ali para deixar o atleta recuperado daquele esforço que ele submeteu. Enquanto que a recuperação ativa, ou seja, a reabilitação ativa, é trocar o pneu com o carro andando. Então, a gente poderia falar para um cidadão que tem uma vida regular, normal, vamos dizer assim, que a maioria da população trabalha e pratica exercício, dá uma parada, segura um pouco, vamos se recuperar para daí você voltar. Lá não. Troca o pneu com o carro andando. E é o que ele quer e precisa, né? Porque aquela é a chance da vida. Até porque o não ali, né? Não, você não pode amanhã competir. É uma situação que a gente só vai fazer realmente se a saúde do atleta estiver em risco. Porque ele também só tem aquela chance, ele nem sabe se a próxima Olimpíada ele vai ser convocado, vai bater o tempo, etc. Lembrei o nome, é Dr. Isaac Gil. Desculpa, Dr. Isaac, pai do Thiago Gil. Tiago Gil falou sobre cetamina e o Dr. Isaac falou sobre esse ambulatório maravilhoso de grandes dimensões, exatamente. Ficou famoso mundialmente, virou case. Né? Provavelmente tem coisas da Olimpíada, de Copas, que são copiadas do Brasil dessa época, 1980 e bolinha, né, que ele contou aqui. Muito bem, isso aí. Medicina esportiva. Com a sua área do saber para os atletas, quais são os principais artifícios, recursos para prevenção de lesões? Boa. Excelente. Bom descanso, boa alimentação e respeitar a planilha, coisa que a gente, como médico, até valida junto com o treinador. Respeitar a planilha. A planilha de treino. Isso já falaram aqui, é bom explicar, porque eu também quero entender melhor isso. A planilha de treino é muito comum, ainda mais a vibe dessas pessoas é querer fazer mais para poder render mais. Só que quando você exige muito no motor, você pode pifar. E ali tem um mecânico, né, tem um treinador que sabe muito bem como aquela máquina vai funcionar, que respostas ela pode dar. Então ele vai forçando o teu motor, sabendo que aquele estímulo, aquele exercício, ele vai trazer uma melhora para frente. Mas aí isso vai ser baseado só vai ser baseado só na clínica ou ter algum recurso laboratorial de imagem? Fala isso, acho que isso é uma curiosidade minha também, mas como que você trabalha isso para transformar a coisa mais prática, né? Pragmática, objetiva. Existem marcadores biológicos, tá? Que colhe lá na hora. Que pode fazer na pontinha do dedo, como se fosse medir o açúcar, né? Sim. Ali do glicosímetro. Esse marcador biológico, qual que é a finalidade dele? O que ele mede? A gente mede, vamos colocar de forma resumida, o desgaste
do organismo do indivíduo. Então ele se submeteu a um esforço, ele foi submetido a um esforço, um treino, por exemplo, uma sessão de treino. Até no treino, não precisa ser na competição mesmo. Cara, não tem como chegar lá na Olimpíada sem ter treinado bem. Não tem como. Não tem como. Alguns esportes eles têm um quê da habilidade que pode ser o diferencial. Mas de um modo geral, ainda mais nos dias de hoje, o preparo é mais do que fundamental. Não adianta só a habilidade, tem que ter um baita de um preparo. E esse preparo, para que durante o percurso desse preparo, que pode durar 1 ano, 2 anos, a gente está falando de um ciclo de 3 anos, mas esses atletas eles estão realmente focados na Olimpíada mais ou menos uns 8, 9 meses. Então, esse foco, para que ele chegue no dia e esteja bem, se ele não se machucar, ótimo, ao longo desse período. E não estamos falando de 2 semanas, estamos falando de 9 meses, 1 ano. Então, esses marcadores ajudam para que a gente consiga dosar a intensidade do treino. E isso, obviamente, na mão do treinador. Mas com a nossa ajuda, até mesmo com alguns questionários simples que perguntam sobre qualidade do sono, que tem um recordatório alimentar, o uso ou não da questão dos suplementos alimentares, tudo isso vai estar englobado junto com marcadores biológicos, que é aí uma ciência um pouco mais elevada e de menor acesso, mas sim, ela está disponível para os atletas de alto rendimento. Durante a Olimpíada tem a unificação das áreas do saber, a multidisciplinaridade, a medicina do esporte, o psicólogo, o treinador, eles se conversam durante a Olimpíada? Sim, eles se conversam, alguns... Eles, no caso, você e eles? E o atleta participa também dessa democracia aí? A medicina esportiva é interessante, que no centro do cuidado não está só o atleta, está o atleta e o treinador. Que legal. O atleta e o treinador. Sim. E a gente precisa ter essa percepção e esse entendimento até do ponto de vista ético. Porque aquilo que eu vou orientar para o atleta, ele tem que estar junto com o treinador. Claro. Não significa dizer amém para tudo e para todos, mas significa sempre buscar o melhor. E nem sempre o melhor vai ser o mais adequado ao atleta dentro daquela periodização que ele está. Estamos aqui falando já do evento propriamente dito, Olimpíada. Então, falar para o moleque, descansa um pouco, às vezes não é o que estava na mente do treinador. Então, a gente vai ter que estar junto. A gente vai ter que estar junto para tomar essa decisão de forma assertiva, tá? Dentro do evento, tem os exames de imagem, o exame... Qual é o nome do último exame que tem? Marcadores biológicos. Marcadores biológicos. Quais outros recursos que tem para poder dar suporte técnico para o médico do esporte? Vamos falar um pouquinho até de arquitetura aqui. A ideia é que o espaço de atendimento do atleta dentro da Olimpíada ele seja compartilhado com as áreas, ou seja, para eu ter acesso ao marcador bioquímico, que é com a equipe da bioquímica, basta eu atravessar uma porta. Para eu encaminhar meu atleta ou para ter o psicólogo atendendo, basta eu afastar uma cortina. Para o fisioterapeuta atender da melhor forma, basta eu ir do outro lado do corredor. Então já funciona assim, essa interdisciplinaridade. Todos os dias tem reunião, a gente se junta para discutir caso, para pegar ideia. Porque lá quem está competindo são os atletas, não somos nós. Eu não estou lá para ser melhor médico do que outro, nem o fisioterapeuta para ser melhor do que outro. A gente está para dar o melhor para o nosso atleta. E esses marcadores, esses exames e tudo isso, muitos a gente leva do próprio Brasil, e alguns eles são possíveis de serem feitos nessa policlínica. Só que na policlínica a preocupação é doença, ou seja, eu me machuquei, eu preciso de um atendimento, enquanto que nós queremos promover a saúde do atleta. Então a gente está mais na seara preventiva. Claro que também na hora de atender uma eventual lesão a gente vai ter que atuar. Mas funcionamos juntos, com interdisciplinaridade, e esses marcadores bioquímicos, biológicos, muitos da gente leva do Brasil para poder ter referência, né, da medição atual e de 2 semanas atrás, 1 mês atrás? Isso. Alguns atletas eles não estão aí nesse rol, né, que tem a possibilidade de ter, mas a gente consegue também, a gente tem que ter a arte, né, e saber interpretar. A gente junta todos os parâmetros clínicos com os eventuais biológicos, não dá para dissociar. Em especial aqueles que a gente está conhecendo naquele momento, por mais que ele seja famoso ou isso ou aquilo, mas a saúde dele está sendo conhecida naquele momento. E essa saúde dele, a gente tem que trazer toda uma possibilidade para se aproximar do mais real possível. E um número, seja de CPK,
seja de hematócrito, ele não vai definir sozinho a conduta. E uma coisa muito legal que você falou agora, Varlinda, é a importância do treinador, né? O treinador é fundamental em todas as medalhas, né? Uma parte daquilo, uma boa parte daquela medalha. Até lembrei de um vídeo que circulou esses dias na internet, não sei se vocês viram, um brasileiro que ganhou, você viu isso? Que ganhou o cinturão não era o UFC, era um UFC concorrente. Pensei que você ia falar outro. Não, ganhou não o cinturão de campeão e aí ele chamou o mestre e tira esse cinturão. Por quê? Tá, o mestre pensou que estava incomodando, ele tirou e falou, ó, é seu. Não, mas você lutou a vida inteira. Ele falou, não, eu nunca te paguei, eu nunca te devolvi nada, então o cinturão vai ficar para você. Top, procurem esse vídeo aí que eu vi, eu chorei. Falei, e realmente, né, apesar do meu tamanho, eu também treino recreativamente e o técnico, o sensei são fundamentais, mesmo na vida do esportista recreativo, né, Varlindo? Porque Exato. São as pessoas que passam pra gente os ensinamentos corretos, que estudaram para graciosamente ou profissionalmente nos oferecer. Então, legal isso. Eu imagino também, me corrija, que essa mentalidade do cara que vai para a Olimpíada, do atleta, é muito assim. Porque ele precisa aceitar o treino do treinador, é muito redundante. Mas aceitar os ensinamentos do treinador, né? Porque ele tem que ser disciplinado. Então, acho que isso dele envolver o treinador, tem aqueles vídeos dos atletas também de barra, que o treinador pula junto. É fundamental, muitos atletas, o treinador conhece mais aquele indivíduo do que os próprios pais daquele atleta. Olha. É uma convivência ali ultra mega próxima e isso traz sua importância. Sabendo, obviamente, separar, diferenciar e a relação ali, ela é para o resultado que esse conhecimento, essa proximidade, ele existe. Não vai nunca deixar de existir. De novo, eu insisto, a gente sempre coloca no centro ambos, treinador e atleta. Claro, adorei isso daí. Um detalhe importante é que, aproveitando aqui a audiência e toda a possibilidade de alcance, né, desse nosso bate-papo, a medicina esportiva, o alto rendimento, o treinador, tudo isso é fantástico, mas a gente quer promover saúde também. Isso. A gente quer promover saúde, a gente quer deixar de ter o planeta sedentário, ou pelo menos reduzir ao máximo, fazer com que aquele indivíduo, aquela pessoa que está no sofá, ela seja minimamente ativa, que o indivíduo minimamente ativo se torne um pouco mais ativo. E quem é super ativo, que continue super ativo. A promoção de saúde, ela pode ser um pouco desburocratizada. Então, para fazer uma caminhada num parque, para eu pedalar com meu filho ali num determinado clube, cara, até que prova contrário, isso é seguro, tá? Agora, quer ir correr, completar uma maratona e tal, aí a gente vai precisar de uma visão um pouquinho diferenciada. De uma ajuda de um médico, porém também não é uma coisa tão complexa, né, Valendo? Como todo mundo pensa que vai precisar virar do avesso. Não, a grande maioria, né, Valendo, desde que não tem uma patologia tão grave, vai poder iniciar uma academia respeitando as condições do seu corpo, mas promover saúde, começar a fazer exercício, usar esse melhor remédio de todos, como disse o Varlindo, é obrigatório. E isso é legal, Varlindo, que uma coisa que é mais estudada há pouco tempo. Há 20 ou 30 anos atrás falava-se pouco sobre isso. E hoje a gente sabe que antes de ser um Faria Limer economizar dinheiro, economize músculo, economize função cardíaca, porque é isso que vai ser sua verdadeira poupança. Quando você tiver um neto, precisar sair da sua cama e tomar banho sozinho, levantar, se trocar, isso é importante. Continuar trabalhando, por exemplo, etc. Esse é o ponto mais importante quando a gente fala de exercício. O atleta que está lá na Olimpíada, beijando a sua medalha de ouro, tem que servir para você de exemplo. Isso aí. Você não precisa... Eu nunca vou chegar lá, óbvio, né? Porque, né, essa pessoa é excepcional. Mas eu olho para aquele cara e falo, poxa, que incentivo isso me dá. Não é verdade? Então você que está aí, não importa a idade também, Varlindo, correto? Fala um pouco sobre isso. Importa a idade, peso, raça, se é homem, se é mulher, isso importa? De jeito nenhum. Inclusive tem um mito que rola por aí, primeiro precisa emagrecer para daí começar a fazer exercício. Sai fora. A prática de exercício, ela é um método seguro. Ele é um método seguro. Não é de se esperar que um indivíduo sedentário ele vá se esgoelar fazendo uma atividade, aí sim se aproxima dos riscos. Do mesmo jeito que o atleta na Olimpíada ele está toda hora na alta intensidade, o indivíduo que sai do sofá e vai para alta intensidade, ele vai ter seus riscos.
Mas aquele indivíduo que quer sair do sedentarismo, saia, ande, caminhe, frequente a tua academia. Óbvio, ter a oportunidade, vem. Em algum momento vai ser mandatório, sim. Em especial se o exercício for um pouco mais moderado ou, como você colocou bem, se o indivíduo tiver alguma patologia de base. Mas aí, crianças, adolescentes. Crianças, então, vão brincar. Brincar se movimentando. O videogame é legal? É. Mas melhor ainda é a brincadeira. Não vou dizer na rua, porque hoje está meio fora de moda, né? Brincar na rua é meio perigoso. Mas a brincadeira seja na escola ou até mesmo dentro de casa, num ambiente que ali está seguro. Para os indivíduos idosos, então, nem se fala. Exercício é igual a qualidade de vida. Mesmo que nunca tenha sido feito. Não tem hora para Não tem problema. Se tiver 70 anos, ainda dá para correr atrás. Agora, exercício é uma coisa bem interessante. Para eu conseguir uma boa saúde, eu preciso fazer. Ou seja, se eu for fazer um comparativo, eu gosto de comparativo com cigarro, por exemplo. Não fumar não faz nenhum bem à sua saúde. Fumar faz mal. Mas não fumar não te traz um bem. Você não fazer exercício, ou seja, ser sedentário, isso é fator de risco para morte precoce, para diversas doenças, entre elas diabetes, entre outras. Então, não fazer exercício é ruim. E fazer faz bem. Ou seja, eu estou indo de um extremo a outro. Eu saio de aqui é ruim mesmo para a minha saúde. Não é que não fazer nada não vai te trazer nenhum mal. Sim, traz. Ser sedentário é ruim. E na outra ponta está o exercício de forma regular. Ele vai fazer bem para a tua saúde. Idoso, então, estamos falando aí de autonomia, de qualidade de vida, para assistir as Olimpíadas, já que um dia você já competiu, que você assista muitas. Exatamente. Pense no amanhã, porque tem esse negócio de imediatismo. A gente foi aprendendo, acho, as gerações foram aprendendo a ter essa consciência do futuro. Então isso é extremamente importante, que você pense que você vai viver mais 40 anos ou 30, sei lá, depende da sua idade. A expectativa de vida cada vez também aumenta, né, Valinho? Então, não tem desculpa. Hoje você tem essas academias pop, como é que chama? Academias menos sofisticadas, que devem ter mensalidades a partir do quê? Mas é 70, 80 reais. Quer dizer, você, um fumante gasta, esqueci quanto custa um cigarro, 15 reais? Sim. Então, para fumar, o cara gasta 400 reais por mês. E uma academia de 80, isso é um absurdo. Então não tem desculpa. E como o Dr. Valindo colocou muito bem, não importa a sua idade, seu peso, é muito melhor você deixar de ser sedentário do que qualquer outra coisa. Está na sua mão. E pode ser volta no quarteirão, pode subir a escada do seu prédio. Realmente, infelizmente, na rua está um pouco difícil, mas aí vem essas academias que eu falei, né? Que são valores extremamente acessíveis para homem, mulher, magro, gordo, para todo mundo, e você vai tirar o sedentarismo, tirando esse risco do sedentarismo, você vai mudar sua vida, provavelmente em muitos anos, Valindo. Faz diferença. Muitos anos. Faz uma diferença brutal, e certamente os estudos médicos, científicos, cada vez vão mais nessa direção, mostrando, provando por A mais B que o exercício é fundamental, é sim um dos pilares da vida saudável, certamente, de uma qualidade de vida boa. Bom, já que nós estamos falando de Olimpíada, tem um assunto também que vem à tona na cabeça de qualquer pessoa que goste, que assista, espero que sejam muitos, que é, vamos avançar um pouquinho, o doping. Né? Porque eu, por exemplo, já tenho mais de 50, sou da época do Ben Johnson, né? Que você não viu, que você é bem mais novo, você também é bem mais novo, mas como você é meio esporte, você sabe a história, o cara foi lá e bateu o recorde mundial, e depois foi pego no doping. Então quem tá ouvindo deve querer saber. É o ciclista? Não, 100 metros rasos. 100 metros atletismo. rasos. Isso, Teve um caso do ciclismo. Não, esse daí não foi da Olimpíada, aí é do Armstrong. Do Armstrong, que ganhou 7 voltas da França lá e descobriram depois que era tudo absurdo. Mas voltando à Olimpíada. Então, qual a curiosidade talvez de quem está ouvindo? O cara é asmático, então ele usa um beta-block, usa salbutamol, ele tem dor, usa um Buscopan, dipirona. Como que é tudo isso? Drogas, cigarro, maconha, vamos falar também, é doping. Conta resumidamente ou não, fica à vontade, um pouquinho sobre isso, qual é a importância, qual é a seriedade disso na Olimpíada, né? Fala para nós sobre isso. Muito bom. Anabolizantes também, lembra de falar sobre isso. Eu me lembro também, deixa eu falar uma bobagem, uma
Uma coisa legal, na verdade. Quando você me entrevistou para fazer lá o curso, no final da nossa entrevista, você falou, o que você acha da anabolizante? Eu falei, vou falar uma palavra aqui, uma M. Você falou, então é isso aí. Porque quem é médico não dá para aceitar desta forma, né? Que hoje é divulgada, a gente tem que saber que faz mal. Mas fala um pouco pra gente dessa questão do doping. A regra do doping, ela tem um objetivo bem definido, que é trazer igualdade de valores, igualdade de possibilidades para a competição. Então o indivíduo ele vai ser melhor porque treinou melhor, porque estava num dia melhor e assim vamos, não porque ele teve um ganho artificial. Então o doping, ele resumidamente, é tudo que pode te trazer um ganho artificial, ele não vai ser bem-vindo, ele é considerado proibido. A gente está falando de coisa bem assim, óbvia, de colocar um motorzinho na bicicleta. Eu não estou fazendo nada com o meu organismo, não estou ingerindo nada, não estou injetando nada, mas eu estou ganhando artificialmente porque coloquei um motorzinho. Então, tem inspeção para isso. Se eu fizer uso de medicação que é claramente já conhecida como para promover maior energia, maior força, maior velocidade, isso vai estar constando no rol da lista proibida. Essa lista ela é revisada anualmente. Infelizmente, o doping propriamente dito, né? A organização que quer promover esse desfavor à saúde e à competição, ao jogo limpo, ele tem muito recurso. É como se fosse bandido versus polícia. E todo ano a lista é revisada. A partir do momento que o indivíduo está no alto rendimento, está no competitivo, ele é submetido de diversas formas. Não só na Olimpíada. Não só na Olimpíada. Qualquer esporte, qualquer momento no mundo todo. É um exame caro, por isso que não tem qualquer competição, mas é um exame fundamental. E o uso, por exemplo, de algumas medicações que são em prol da saúde do indivíduo, como você citou o exemplo da asma, ele vai ser considerado desde que seja entendido que ele está numa dose terapêutica. Ou seja, eu estou tirando aquele indivíduo de uma condição de saúde, de doença, que seria uma asma, por exemplo, para deixar ele igual a quem não tem asma. Claro que algumas medicações elas precisam de uma pré-validação. Então, tem indivíduos que conseguem controlar a sua asma só com bombinha, e essas bombinhas, na grande maioria, elas são permitidas. Existia um remédio aí, na minha época, era muito comum para asma, que era o Berotec, né? O fenoterol, ele é completamente proibido, mas o salbutamol ele é permitido, tá? Numa determinada dose. Bom, citando isso como exemplo, mas abrange para tudo. Hoje, se o indivíduo ele tem uma doença e ele quer praticar esporte, esse esporte é competitivo, de alto rendimento, e tem a preocupação, tem essa regra, né, do jogo limpo, eu posso solicitar a uma determinada autoridade de controle de dopagem o uso dessa substância. Ou seja, quando ele for testado, vai aparecer aquela substância, mas eu já avisei lá atrás, por esse motivo, eu fiz um laudo, anexei exames e provei que aquele indivíduo precisa desse remédio para se tornar basal, porque sem ele, ele fica prejudicado. O que eu não posso é dar um up para esse indivíduo sem nenhuma justificativa. Então, a gente tem situações que a gente usa remédio de forma segura, alguns remédios que eu tenho que avisar antes e dependo de uma autorização. Não achem que, porque o médico prescreveu, está liberado. O que tiver dentro do seu organismo é responsabilidade sua. Então, para quem pratica esporte, é fundamental ter essa segurança em quem você confia. A lista, por mais que ela seja pública, está lá num determinado site, né, da Agência Mundial Antidopagem, ela não é tão fácil de você ler e interpretar. Não vai estar lá o nome comercial do remédio, vai estar a substância, a molécula, que tem um nome que muitas vezes é difícil de interpretar. E aí tem algum... que a gente ouve, né, Valendo, depois que a pessoa é pega, vamos dizer assim, é igual bandido, né? Não, foi sem querer, não fui eu. Tem muito isso? Por exemplo, o cidadão usou lá um remédio para abrir vias aéreas, um simples, ou um colírio, ou um spray nasal, que pode estar proibido, porque pode melhorar um pouco a performance, melhorando a parte cardíaca, vamos supor. Existe isso. O cara chega lá e fala que, não sabia, e aí tarde demais. Uma coisa é você usar e desconhecer. É que nem andar na rua, eu não sabia a regra do trânsito. Ok, mas você vai tomar aqui tua multa.
É obrigação sua conhecer a regra de trânsito para você poder dirigir um automóvel. Então, o indivíduo que ele comete o uso de alguma ele pratica, né, o uso de alguma substância que é proibida, conhecendo, ou seja, ele alega o desconhecimento, ele usou, ele sabe que usou, mas ele desconhecia que fazia parte ali. Não tem essa, ele vai tomar uma punição. Mas pode, às vezes, não conhecer mesmo. Pode não Que conhecer. usar um descongestionante Agora, nasal. Pois é, mas é diferente dele ser vítima. Por exemplo, ele pega um suplemento alimentar, que na teoria era para ser só proteína ali, e tem uma contaminação, seja ela intencional ou não. A maioria das vezes é não intencional. Nesse caso, ele está sendo vítima, ou seja, ele está tomando algo que o rótulo fala que é só proteína e de repente tinha algum, por exemplo, anabolizante. Então, o que de praxe Mas e aí nessa situação? O que de praxe orientada? A primeira coisa que vai acontecer é que ele vai ser afastado, ou ela vai ser afastada. Como eu falei, está no seu organismo, é responsabilidade sua. Obviamente, você vai ter o direito de explicar isso, vai ter o direito de responder a isso. Então, a regra básica é, estou com um determinado suplemento, pega um do mesmo lote e deixa lacrado. Não abre por nada nesse planeta. Porque se lá na frente cair numa situação de teste positivo, eu vou ter a possibilidade, naquela amostra daquele mesmo lote, levar para que seja analisado. Para tentar se defender. E claro que isso pode ter que estar fechado e lacrado. Não Mas ele tá continua aberto. competindo daí? Não, ele até a partir do momento que ele é identificado e há um entendimento que isso infringiu a regra, Está suspenso. ele vai ser suspenso. E aí já pode perder a competição e já pode. Mas o antidoping não pode nem algum tipo de estimulante, uma cafeína, uma maltodextrina, Sim, isso pode? Pode sim. Coisas mais avançadas de medicamento. Pode, mas a própria cafeína ela já teve sob monitorização. O doping, veja, não é só a questão de ganhar músculo, ganhar força. O Sidney comentou aqui, por exemplo, com relação à maconha. Tem também a questão do agravo à saúde, aquilo ou que vai contra os valores esportivos, os princípios esportivos. Então, por mais que eventualmente uma situação recreacional, né, de uso de uma substância dentro da modalidade esportiva competitiva, ela não vai ser, ela vai estar dentro da lista proibida. Já o tabaco, ele é permitido. O tabaco é permitido. Assim como o álcool, mas alguns esportes, como o automobilismo, a aviação... Aí faz bafômetro. Aí é absolutamente Canabidiol proibido. é liberado nas Olimpíadas? Boa. O canabidiol, ele essencialmente, somente o canabidiol, ele não tem o THC, né, que é a molécula que dá fissura, que dá toda aquela situação que muitas vezes gera até o vício recreativo e tudo mais. Então, o canabidiol, ele passa por essa situação de eu ter que estar regulamentando, avisando, falando, tem que avisar. pedindo autorização por uma indicação clínica que é justificada. Mas o proibidão é o THC. E aquela história, porque a gente também está aqui como espectador, muitas vezes, de muitas Olimpíadas, depende da sua idade, no meu caso muitas, e você vê lá o que foi pego no antidoping. Isso é um sorteio ou existe alguma entidade, alguma banca examinadora que fica olhando quem se sobressaiu de maneira esquisita? Por exemplo, o Ben Johnson. Eu assisti ao vivo aquilo. Putz, incrível, né? Foi um negócio fora do comum. Mas para quem não está, eu naquela época não estava nem na faculdade ainda, se não me engano, mas aquilo não pareceu um absurdo para quem não tem bons olhos. Como é que funciona isso? É um sorteio ou não é um sorteio? Escolhe a dedo? Virtualmente, todo e qualquer atleta que está ali competindo, ele pode ser Sim. testado virtualmente. A gente sabe que não vão ser todos, porque logisticamente é inviável e economicamente é inviável. Então, eles fazem, sim, alguma coisa de amostragem por sorteio, e tem também os pontos ali que chamam a atenção deles, seja através de resultado, algumas situações de que precisa de uma validação extra, ou seja, além de ganhar, ele quebrou o recorde mundial e tudo. Gente, está falando de uma coisa extremamente impactante. Então, quanto maior a validação disso do ponto de vista ético... Para o próprio esporte, né? Exato, Melhor. vai ser melhor para todo mundo. Então, habitualmente, numa competição como essa, aí estamos bem às vésperas mesmo, os medalhistas eles vão ser testados. Só que tem que lembrar que tem os testes também fora de competição. Ou seja, eu estou lá, quietinho, descansando, licença, vamos testar lá você. Na Olimpíada já. Lá na Olimpíada. O que não pode fazer é atrapalhar a vida do cidadão. Ou seja, estou no meio do treino, estou no auge aqui.
A equipe fica ali esperando, assim que o atleta estiver disponível, ele pode ser testado. Virtualmente são todos, mas a gente sabe que na prática eles trabalham por amostragem. Tá, e nesse exame, colhe o quê? Urina é o mais tradicional, né? Inclusive a urina consegue ver 90%, 95% das situações que são inadequadas. Mas pode ser colhido sangue também, tá? Pode ser colhido sangue. Algumas situações de doping, por exemplo, do GH, né, do hormônio do crescimento, ela vai ser pega ali através do sangue. Mas o sangue, ele é ainda mais difícil, mais caro, então a gente tem muito mais amostras de urina do que de sangue, mas existem ambos. E aí já se resolve na hora, tem o resultado na hora, e se deu positivo, banido. Não na hora, eu digo, mas durante a competição. Tudo isso ocorre rapidamente. Eles procuram quanto antes, mas a partir do momento que é identificada uma substância, eles vão automaticamente para a contraprova, né, em especial a urina, que a gente tem o pote. Peraí, explica esse negócio da contraprova, que é muito falado, explica especificamente. Colher a urina, deu positivo para tal substância. A urina especificamente... E aí conta a história da coleta também, que é uma lenda, né? Que se o fiscal ele vai lá ver o cidadão urinar, é assim mesmo? É assim mesmo. Então explica para nós. O atleta ele tem direito a levar um representante, alguém para o acompanhar. Obviamente menor de idade é obrigatório, tá? Mas 18 anos em diante vai se quiser. E a partir do momento que ele é notificado, ele tem que estar o tempo todo, a partir da hora que ele é notificado até o final do exame, sob o olhar do agente que vai acompanhar ele durante o teste. É uma praxe ser, na hora da coleta da urina, um indivíduo do mesmo gênero biológico de quem está sendo examinado, tá? E sim, precisa estar a amostra, precisa expor a genitália, precisa... O examinador ele precisa ver a urina saindo do indivíduo para o pote que vai ser analisado. Esse pote é um frasco de urina muito comum, enfim. E desse frasco vão ser colocados em amostras que vão ser lacradas, não tem o nome, ali são números, exatamente para evitar qualquer tipo de viés de identificação. Né? Exatamente. Então ali vão números. E são 2 potes, o frasco A e o frasco B. Então, abre-se... Da mesma amostra. Do mesmo indivíduo. Do mesmo xixi. Do mesmo indivíduo. Ele pode fazer fracionado, tá? Se tem um volume mínimo ali, em torno de 100 ml, estou arredondando aqui, claro, que tem que ser colocado, né, no frasco. Se por acaso ele fizer 30, 40, segura, vai esperar dar mais vontade para daí completar. Então, a partir desse volume, vão ser divididos em 2 frascos e esses frascos vão para laboratórios que são credenciados. Lá tem uma máquina para abrir, nenhum cidadão consegue abrir aquilo na mão ou com a chave de fenda. Existe uma máquina específica para isso. E a amostra ela vai ser identificada no primeiro frasco. E se ali aparecer alguma substância que é proibida, vai obrigatoriamente olhar o outro frasco antes de soltar o resultado. Esse é a contraprova, o segundo frasco. É a contraprova. Tá, e aí, nesse momento, fica sem dúvida nenhuma... provado que ele usou alguma coisa indevida na lista e ele aí é expulso da Olimpíada. O termo um pouco mais técnico seria: existe dentro daquele indivíduo determinada substância. Tá. Como ela chegou, como ela não chegou, aí vai ser investigado. Vai ser investigado. Entendi. Voltando ao suplemento que você falou, isso acho que é muito importante, porque na realidade você tem hoje inúmeras indústrias e esse é que bom está em alta, né, o uso de suplementos, a prática de exercícios, a promoção de saúde, certo? Até aí Perfeito. Tudo bem. Eu me lembro também que durante a nossa pós lá de medicina esportiva, recomendo, o podcast é geral, é para você não na área de saúde, mas para você que é da área de saúde, recomendo muito, você que tem interesse nesse assunto. Mas eu me lembro que também falou-se sobre isso em uma das aulas, sobre os suplementos, né? E quem treina acaba usando, né? No mínimo creatina, um termogênico, etc. Aí eu me lembro também sobre essa questão da contaminação. Isso vale para as indústrias brasileiras, ou é quando o cara compra pela internet? Como fugir disso, né? Se é que é possível, Arlindo, porque quando você vai numa farmácia, você tem toda uma legislação e um controle extremamente efetivo de uma dipirona, de um amoxil, e sei lá, de um Viagra, e mesmo assim as pessoas burlam. Né? Quantas vezes você pode ir na farmácia comprar um antibiótico que é farinha, ou anticoncepcional, etc. Mas e no suplemento? Como que a pessoa pode evitar
uma fraude dessa para não comprar gato por lebre, pensar que tá tomando proteína e tá usando até uma droga mais... Eu lembro que pode ter até cocaína, eventualmente, um anabolizante mais, um estimulante não permitido. Boa, a gente poderia começar do só usar se realmente for imprescindível. Como o nome já diz, é um suplemento alimentar, não é um substituto. Ou seja, não é para substituir uma refeição, não é para deixar de comer para daí tomar o suplemento. Então, dito isso, realmente há necessidade, vai ser importante, alguns têm mais do que comprovação científica que são benéficos, eu vou ter que buscar marcas que são bem reconhecidas no mercado. Brasileiras, por exemplo. Brasileiras, podem ser importadas. Lembrar que, por exemplo, em alguns países, a depender do quanto daquela substância tem dentro do produto, ela não precisa ser declarada no rótulo. Então, determinado país, como por exemplo os Estados Unidos, abaixo de 5% do conteúdo não precisa ser declarado. Isso que mata, né? Mas não quer dizer que ele vai estar contaminado, tá? Foi feito um estudo, uma análise com indivíduos que foram pegos no doping, tá? Foram pegos no doping e alegaram que era o suplemento. Daquele que você falou que o cara guardou. E no realmente, lote. 40%, 50%, 60% estava realmente contaminado. Mas a gente não pode generalizar, dizer que 40% dos suplementos que existem no mercado são contaminados. Não. A gente está falando de uma população que foi testada, que deu positivo e que observou-se que aquele suplemento realmente estava inapropriado. De um modo geral é seguro, mas é fundamental que o uso não seja indiscriminado. Tem que ter um monitoramento, usar se precisa, afinal, como você disse, chama suplemento. Em muitos casos pode ser bastante útil, mas sim. Realidade mesmo, assim, nua e crua, é que comida é suficiente para resolver as nossas necessidades. É que, na verdade, nessa correria que todo mundo vive, né? Às vezes não dá nem tempo de comer a quantidade de proteína adequada, etc. Mas isso também dá um podcast suplemento, dá um podcast sozinho, falar só de suplemento, né, Moisés? Sem dúvida. Então, acho que... Mas a gente tem que falar sobre isso, né? Já que, imagina-se um atleta olímpico que é cercado por inúmeros, uma quantidade absurda de profissionais, cai num negócio desse, que eu posso chamar de golpe ou não? Posso, né? Cai numa armadilha dessa. Nós aqui, réis mortais, vai lá, compra no mercado e... Então tem que ser uma marca que seja idônea, né? Não vai comprando qualquer um, eu acho, para não cair nisso, mas acho que é um assunto importante que, já que tanta gente usa, tem que ser falado. Muito bem. E aí? Tudo certo, doutor? Muito obrigado. Aprendeu bastante, Moisés? Bastante. Grande Varlindo, aprendi bastante também. Varlindo, uma mensagem final para que, dentro desse assunto tão precioso, né? Você deixaria para quem está nos ouvindo, para quem já pratica, para o atleta, mas eu acho que principalmente assim, disparado pro cara que não faz exercício, que é a base da pirâmide. Que mensagem eu gostaria que você tivesse para esse cara que quer começar a se cuidar, independente da idade, o que você falaria para esse cidadão? O público, sem dúvida nenhuma, o sedentário, eu acho que é o público que a gente poderia, se tivesse a possibilidade de mudar, seria sem dúvida o público-alvo para a gente modificar. Deixar claro que, de um modo geral, o exercício é uma prática segura, é uma modalidade segura. Não tem qual é o melhor, qual é o pior. Existe, sim, algumas questões pessoais, individuais, então é importante você se conhecer. Se você já fez determinado tipo de exercício e você não se identificou, não insiste muito. Procura alguma coisa que seja mais prazerosa. E outra, exercício não só está em academia, exercício está na dança, exercício está no dia a dia, exercício está no quintal, exercício está na roça, enfim, em diversas possibilidades. Exercício é remédio, como qualquer remédio, ele depende de uma dose para fazer efeito, só que ele é tão bom, que uma dose pequena já faz um belo de um efeito. Então, usem esse remédio, não tenham receio. Hoje, sem dúvida, quem está sedentário vai ter dificuldade para sair do sedentarismo, mas depois que você sai, você nunca mais vai querer voltar. O que hoje você fala, nossa, foi difícil o treino, amanhã você vai dizer, foi difícil não ir treinar, foi ruim não ter saído de casa para me movimentar. Então vamos se mexer. Sensacional. Grande Varlindo, sorte de todos os pacientes que o tem como médico. Boa. Valeu, Moisés, obrigado. Doutor. Pessoal do estúdio, obrigado. E principalmente você que está aí, compartilhe, Pode Doutor, espalhe saúde. E até o próximo episódio. Um abraço para todos vocês.